Abençoe. Deus proteja cada um de vocês. É Gumercindo. É Gumercindo que vem aqui esclarecer as dúvidas de cada um. Que o nosso bom Jesus nos proteja e nos conduza de forma mais aproveitosa possível. Estou à disposição de vocês. Sua bênção, irmão. Deus abençoe, filha. Irmão, nós tivemos durante muito tempo a presença bem pequena de pessoas e de necessitados que vinham procurar casa. E agora começou a crescer um pouquinho mais o número de pessoas. Ontem nós tivemos vários aqui, mas pelo que a gente pôde perceber, muitos passam por consequências do livre-arbítrio e querem uma solução por parte da espiritualidade. A irmã Maria Cília acabou de nos falar justamente sobre esse assunto. Como que nós podemos nos comportar em relação a isso sem causar problemas de entendimento com as pessoas que aqui vêm? Uma casa, filha, sempre precisa do iniciante e daquele que já está mais aprofundado nesses caminhos. O iniciante tem a oportunidade com esses desavisados ou desentendidos para que tenha uma orientação, filha, de como exercer o caminho do amor. Que os equívocos que estão acontecendo faz parte do livre-arbítrio. Mas precisa ser muito bem, filho, conduzido para que não traga as energias negativas para aqueles que realmente precisam do amparo e da proteção em razão dos desgastes emocionais que se encontram. Isso precisa. Tem mais responsabilidade aqueles que fazem parte do movimento da casa para assumir seus postos, né, filho? E ter aqueles que vai fazer o uso, filho, daqueles que estão mais aprofundados no desentendimento, no desequilíbrio. E às vezes até em situações de extrema tristeza. Esse sim precisa ter, filho, alguém que está olhando e quem possa conduzir de forma mais consagrada, mais determinada. Que já tem todos os dons, filha, já apreciado e já esclarecido no seu entendimento. Quando se mistura, as coisas nem sempre são bem claras, filha, em razão dos necessitados, mas que não estão bem claro com a situação. Ou aqueles necessitados que estão revoltados. Isso se mistura com a transparência da fé e do amor para o que está angustiado numa situação, filho, que é o espírito negativo que o interfere. Aparelho, pode explicar mais detalhado? A hora que aqui ficar à disposição. Mas é importante que a base de tudo isso é todos os membros da casa que se responsabilize pelas suas caridades e se preparar e se aperfeiçoar nesse caminho de amor. Pode perguntar, filha. Foi esclarecedor ou não, filha? A Rosa acho que não. Mas com palavra mais simplória, né, filha? Tem que exercer as funções da qual está incumbida, né, filha? Tem que evoluir, né, filha? Irmão, uma pessoa que toma uma atitude de livre-arbítrio
esses espíritos inferiores, esses mais sem conhecimento. Então, pode vir até aqui em decorrência de alguma atitude de livre-arbítrio, mas que no momento se trata de um problema espiritual. Ô filho, tem duas coisas que precisam ser separadas. Tem aquele que vem e traga o oportunista. Tá compreendendo, filho? Sim. E tem aquele que o oportunista invade nesse momento que ele quer dominar. Seria um espírito dominante. Compreendeu, filha? E quer se passar por um espírito de luz que queira dominar o ambiente. Eu estou errado no entendimento, filha? O senhor está me respondendo uma outra questão. É. O senhor sabe que eu iria fazer essa segunda questão, essa terceira. Mas o que eu perguntei realmente agora, neste momento, é assim: a pessoa tomou uma atitude de livre-arbítrio, fez alguma coisa que não deveria ter feito, e com isso ela começa a ficar angustiada, arrependida daquilo que fez, certo? Triste, depressiva. Ela atrai espíritos inferiores para perto dela, certo? Por quê? Porque são de energias iguais, né? Então, daí chega no momento em que ela não consegue melhorar, porque já não é uma atitude dela, é os espíritos que estão com ela e que estão fazendo com que ela tome, às vezes, certas atitudes. Neste momento é que eu perguntei para o senhor, este momento ela é uma pessoa necessitada e o problema dela é espiritual. Filha, pode ser espiritual, uma consequência de um livre-arbítrio. E volta na questão que foi dita. Então, mas os oportunistas fazem uso desse nós momento. não podemos ajudar. Podemos orientar, filho. Podemos orientar. Porque ontem eu vi um por um ser orientado pela espiritualidade bondosa e tudo era decorrência de livre-arbítrio. Ô filha, você chegou a comentar sobre esse detalhe, filha, com o aparelho? Sim. O que ele disse para você, filha? Então, daí ele pediu para que eu questionasse. Não, filha, ele não entendeu o que aconteceu. Por que ele fica inconsciente nesses momentos? Ô filha, é que tem coisas que precisam ser muito bem compreendidas. Ele está se preparando, filha. Está se preparando para enxergar quem realmente necessita. E quando isso começa a acontecer, ele não consegue, filho, enxergar o que está acontecendo lá fora. Porque isso ele chama a atenção dele para o livre-arbítrio. E ele não pode fazer nada, filha. Está compreendendo? Eu penso assim, que se ele tivesse consciente, talvez ele se desmoronasse, filho. Ele não conseguisse captar o que é que ele deveria responder para aquela pessoa. Porque ele poderia estar com o sentimento dele influenciando a opinião. Mas ele podia criar uma revolta interna, filho. Talvez não falasse, mas ia ficar... Ia ficar com aquilo. E por isso tirou o sentido dele. Porque ele... Mas isso pode acontecer com qualquer um, viu, filho? Né? De acordo com a evolução vai chegando, de acordo com como é que é o aprimoramento dessa interação for se elevando, crescendo, filho, isso vai acontecendo. A própria espiritualidade bondosa produz esse efeito. Compreendeu, filha? Então, porque a espiritualidade ontem aconselhou a todos de uma maneira bem correta, bem auxiliando mesmo, né? Mesmo sendo livre-arbítrio. Ô filha, quantos daqui saiu indignado daqui? Bem, um pegou o carro e foi embora imediatamente. Mas foi mais, filha. Foi mais outros, que queria ouvir o que eles queriam. Não tem. Quando se trata de livre-arbítrio, filho, é uma vontade sua. Não é uma vontade da espiritualidade bondosa ou dos necessitados ou da interferência espiritual que está dominando aquele ser. Está compreendendo, filho? Sim.
coisa não vai mudar, né? Não, filha. E outra, não é aqui o lugar para como é que eu vou falar? Para se libertar desses. Se faz uso do livre-arbítrio, filho, as consequências vai vir. Pode demorar um pouco, mas vai vir. E não tem como fazer, filho. A não ser o arrependimento. A não ser, filho, voltar a pegar nas mãos do Criador. Vai ter que cair em si, né? Vai, filha. Não adianta querer como é que eu falo? Abanar, filha, para o fogo chegar mais depressa, não é assim, filha. Não vai acontecer. Não vai, tem que ser no seu tempo. Daí a gente volta nisso aí que o senhor falou agora há pouco. Na segunda-feira não é um dia de espiritualidade, de luz, chegar, dar sua orientação, né? Não é. Eles respeitam. A luz só vem nos dias e na hora certa. Ontem nós tivemos 2 espíritos que se manifestaram como de luz. Um, inclusive, falou que ele é um trabalhador da casa. Certo? O primeiro falou de uma maneira mais assim, tranquilo, que ele falava realmente é o que a gente imagina que aconteça, isso é sobre os guardiões da porteira, sobre a luz que reflete aqui. Mas sabe por que esse chegou, filho? Porque o ambiente estava muito carregado. E ele vai ser um protetor. O primeiro, o senhor disse? Isso, filho. Ah, tá. Os outros são oportunistas. Depois, o segundo, ele já chegou chamando a atenção da gente. Porque ele queria dominar o ambiente, filho. Ah, então foi o que nós imaginamos mesmo. Mas não é maldade do não, quem recebeu, não. Não tem nada a ver com o não, médium, não, eu sei. E o espírito só aproveitou a oportunidade, né? Isso mesmo, filho. Porque viu que o que aconteceu no dia de ontem, filho, foi um desequilíbrio total. Tirou a concentração do aparelho, para que ele não se envolvesse na negatividade. E os clamores que tinha aqui, filho, era de livre-arbítrio. Como é que eu vou falar? As correntes negativas estavam muito intensas. Compreendeu, filha? As pessoas ficam muito tempo sem vir na casa, né? E quando vem, realmente, a energia é muito intensa, né? Filha, mas o que é preciso e já foi falado, mas não se faz uso, filha. A casa precisa de alguém que orienta, que passa as orientações para aqueles que chegam antes do início, filha. Em primeiro lugar, precisa dessa orientação para que todos saibam o que vai acontecer aqui da banda de dentro. E o senhor acha que se a gente adiantar ali fora, certo? Sobre essas situações de livre-arbítrio, de busca a mulher em não sei quantos dias, que isso não vai acontecer, certo? Vai mudar o que eles vão falar aqui dentro? Não, filha. Não vai mudar. Mas tem que mostrar para eles que aqui eles não vão conseguir o milagre que está à procura. Eles têm que ter essa consciência. Porque eles entram aqui, filha, acreditando que vai se libertar daquele momento. Porque eles se julgam merecedores dessa libertação. Eles estão sofrendo, são os coitados, né? Isso, filha. Mas foi sobre uma atitude deles. Não tem o que fazer, filha. Então eles têm que entrar e saber se é uma atitude deles, aqui eles não vão encontrar paz. A não ser que eles abram mão daquilo que foi orientado. E abrir a mão, filha? Como o senhor colocou, muitos foram embora decepcionados. Isso, né? aí, filha. Por isso que precisa de maturidade, precisa de responsabilidade nessas ações. Poderia ser para um iniciante, filho, uma forma de se acertar, como é que eu vou falar, se compreender daquele que chega para dar orientação, aceitar, ou que vai chegar e dar orientação, porque é uma forma dele amadurecer e aceitar mais. Mas para aquele que já está, filho, com os dons aflorados, precisa ter muita maturidade para não se inferiorizar. Justamente porque quanto mais dom a pessoa tem, mais ele vê, mais ele percebe o que está acontecendo, né? A mentira,
a falsidade. A indignação. É, E aparelho ainda não está com essa evolução, filho. não, né? Por isso que acaba tirando, né, a consciência, porque ainda não está preparado para lidar com isso, né? Isso não, filho. Não pode ter. Como é que eu vou falar? Não pode ter conversinha de pé de orelha, né, filho? Que vocês falam é assim, né, filho? Isso é coisa de aparelho, viu, filho? Não pode ter, tem que ser coisa transparente, filho. Tem que ser transparente, beleza. Tem que ser verdadeiro. Tá compreendendo, filho? Sim. Aquela situação também que o Padre estava falando hoje, ele fala assim, eu não quero ser benzedor, eu não quero benzer. Mas ele não é, filha. E as pessoas estão interpretando mal, filha. Não é dessa forma. Quem faz, não é nem o benzimento que todos fazem, filha. É o passe, é a energização. Mas esse pode ser feito na casa, mas não pelo aparelho, por qualquer um preparado, filho. Tá me entendendo? Sim. Porque ontem tinha uma mulher com uma sacola enorme de roupa para benzer. A espiritualidade. Ô, filha, e sabe qual foi a consequência? Nenhuma, filha. Porque ninguém estava concentrado naquele momento. Não tem valia, filho. Mas se ela tiver fé naquilo, aí pode acontecer. Energização, pelo menos. Da roupa? Se ela estiver preparada ou tiver fé. Mas não precisa nem do benzimento, filho. Se ela pegar água benta e jogar e com a fé, ela já tira tudo os males. E não é as vestes que tem os quebrantes, não, filho, que vocês falam aí. Eu não sei como é que vocês falam essas coisas aí. Sabe, não se tira, não. O que se tira é a consciência, filha. É a pureza de sentimento. É o amor que está ali no seu coração. Porque é como o senhor falou, ela trouxe várias roupas de várias pessoas. Só que essas pessoas só mandaram a roupa. Elas nem sabem o que está acontecendo. E nem concentração naquele momento ali elas não tinham, filho. Um queria que benzesse a perna da mulher dele que está doendo, certo? Só que a mulher não veio, porque ela tinha mais compromisso. Então, acho que a dor não era tanto assim, não é? Ô, filha, quando se faz as coisas à distância é como um acamado que não pode se locomover. Compreendeu, né? filha? Assim mesmo precisa ser muito bem orientado para que a energia chegue até lá ao necessitado. E não pode ser, filho, uma coisa muito, como é que eu vou falar, despreparada. Todos que ali estão na volta precisam entender do que está acontecendo naquele momento. Então, a gente queria muito, inclusive falando sobre isso, a gente queria muito fazer tratamento com uma pessoa, só que aquela pessoa nunca está concentrada naquele momento, certo? Está sempre assistindo televisão, está fazendo Não tem coisas. valia, Não filho. vai acontecer. Eu vou ficar pedindo para a espiritualidade ir até lá? Não vou pedir, ué. Certo? É meu filho, eu gostaria muito que fizesse o tratamento, certo? Mas a minha nora mesmo diz, não tem jeito de rezar. 5 minutos eu pedi. Não tem jeito, porque nós estamos assistindo televisão. Então, o que eu posso fazer? Não é? Eu posso fazer oração, mas vai chegar até lá, se não estão concentrados. Então, é isso que acontece. A pessoa vem, pede para o parente, mas o parente não está concentrado. Ele nem acredita naquilo que vai acontecer. Eu e a Rosa temos uma energia entre nós, certo? Que ela percebe se está acontecendo alguma coisa comigo e eu percebo quando está acontecendo com ela, quando ela está com alguma dúvida, quando ela está com uma diferença. Só que eu acho que ela tem medo de expor essa situação, às vezes, para humilhar a pessoa que está aqui, ou vai ofender. Então, às vezes a gente fica sem poder tomar uma atitude porque não existe essa comunicação. O que a gente pode fazer para isso mudar? Porque a gente quer fazer o melhor possível. Ô, filha, quando se adentra num momento de extrema vibração, não pode ter esse tipo de sentimento. Isso inferioriza o ambiente. Não pode ter, filho, não pode ter momento, como é que eu falo? Obscuro, filho. Tem que ser tudo clareza. Se é um oportunista, tem que falar, tem que... Porque aqui não é o lugar do oportunista.
Está compreendendo, filha? Sim. E a condução tem que ser de acordo com a orientação. Se um não tem ainda o dom de enxergar, do ver, do sentir, filho, ele tem que analisar de forma diferente. Ele tem que analisar as vibrações que estão acontecendo para ajustar aquele momento da caridade. Me fiz entender, filha? Sim. Você está entendendo como é que é? As vibrações têm que estar sempre positivas, para não deixar o ambiente se desequilibrar, filha. Porque como eu não tenho esse dom de enxergar... Mas tem a sensibilidade também, percebe, né, filha? Mas, graças a Deus, mas nem tudo eu percebo. Então, eu preciso da ajuda dela. Mas ela não tem segurança, ela não acredita nela, filha. E ela tem medo de falar. Então, eu Compreendeu, vejo, filha? ela fica intimidada, mas eu vejo pela cara dela que ela tem o que falar. Só que ela não consegue falar. Ela acha que o que ela vai ver, o outro pode contestar, né? É assim que fala, filha? Tá, entendeu? E não é assim, a casa não pode ser desse jeito. A casa tem que ser transparente. Porque quando um está e o outro enxerga, tem que posicionar aquele que está conduzindo a doutrina. Entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Tô errado, filha? Gente, eu fiz um monte de perguntas, agora deixo para vocês aí. É que tinha umas dúvidas que tinham ficado e também a irmã veio falar sobre o assunto, né? Mas quem tem alguma coisa ainda a falar sobre isso pode falar, o assunto não se encerrou. Mas o aparelho vai falar sobre isso, ele vai se orientar da tarde. Ah, então tá. Então tem alguma outra questão que ficou de ontem, outro que já foi falado, outro saiu de casa? Sério? Irmão, Pode vou fazer uma falar. pergunta aqui, ela não tem muito a ver com o assunto da agora. Quando o médium está incorporado, trabalhando na caridade, o que o espírito dele fica fazendo enquanto ele está trabalhando, que ele está inconsciente? Neutralizado. Entendi. Naquele momento, quem domina a matéria é aquele que chega. Seja ele impostor ou seja ele de luz. Ele fica adormecido. Mas nem todos. E aqueles que interferem? É que não estão prontos ainda, né, filha? Eles não estão adormecidos, né? Está sendo consciente, né? Então, aquele que a gente vê que é ele também que está fazendo aquilo. E às vezes fazendo a coisa... Mas quando está pronto, Sem filho, graça, não tem a interferência. Se entrega. Acontece muito aqui. Aparelho fala que não. Mas quando se manifesta e conduz a ele fazer os comentários ou fazer as orientações, filha, é a mesma coisa de estar incorporado. E é a forma mais correta de se executar um trabalho de caridade da espiritualidade. Compreendeu, filho? Sim, porque que nem eu ontem. O tempo inteiro ele não estava, ele estava incorporado, mas quer dizer, ele não estava e não estava, porque ele não dava para perceber. Ô filha, ele estava fazendo uso da intuição, mas perdeu o sentido para não lembrava não se nada. inferiorizar. Compreendeu, filha? Então já é uma situação diferente do que a gente está acostumado. Mas acontece com regularidade aqui, viu, filha? Que é que nem, ó, neste momento o aparelho está incorporado. Agora ele não está sentindo nada, ele não a está gente vendo nada. olha para ele e sabe que não é ele que está falando, tá? Mesmo que não tivesse se identificado, a gente iria reconhecer o espírito que chegou. Às vezes a gente confunde, né? Peregrino com irmão Comercindo, eles não gostam muito dessa confusão, mas Baixinho, revoltado. Mas ontem não dava para perceber, né? As pessoas que passaram acharam que falaram. As vibrações, quando são intensas, as vibrações negativas, filho, elas, como se diz assim, elas dificultam o trabalho da espiritualidade positiva. Compreendeu, filha?
Isso confunde a linha de entendimento de todos que se encontram no recinto. Essa gravação vai ao público? Essa gravação vai ao público? Isso que nós falamos agora? Sim, por quê? Eu vou fazer uma para servir para o... Então espera um pouquinho, depois você faz, tá? Não, para servir para o público. Então tá bom. Eu pensei que era secreto. Meu irmão, essa pergunta aqui, quem está aqui provavelmente já sabe. A gente vai fazer para quem é leigo e sempre vive fazendo essas perguntas para a gente. Sempre tem alguém me perguntando para mim, por que muitas pessoas encarnadas têm uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida de felicidade, vamos dizer assim, e outras sofrem tanto? E essas que sofrem tanto, às vezes, aparentam na sociedade ser pessoas boas. E eles sempre questionam, mas não entendem a hora que a gente explica os motivos, que tem resgate, que tem... Ô filho, que o senhor explicasse para... Ô filho, quem só sofredor, filho, é que está procurando se vitimar. Pode até, às vezes, compreender o que passa com ele, mas não aceita. Compreendeu? Tudo é mais intenso, tudo é mais dolorido, tudo é mais, como se diz, trabalhoso. Quando se aceita, filho, compreende o que acontece, as coisas é mais serenas, as coisas é muito mais... Não é que não acontece, acontece também, filho, mas é compreendido e aceito. Está compreendendo, filho? Sim. É por isso que esse sofrimento se destaca muito em uns, por causa da revolta, do desentendimento. E aquele que tem entendimento é muito sereno, é muito leve. Porque essa serenidade faz com que a pessoa enxergue o lado bom até do que é ruim, não é? É a compreensão que nem sempre o que se entende por ruim é realmente ruim, filho. Às vezes pode ser um livramento, pode ser uma forma necessária de se passar para se libertar de alguma coisa. Precisa ter essa compreensão. A passagem por aqui, filho, é expiatória. Não tem como fazer diferente, filho. Ninguém vem aqui porque é bonzinho, a não ser aqueles que vêm para ajudar os necessitados. E assim mesmo passa por situações extremamente, filho, delicadas. Porque todos esses espíritos bondosos que já encarnaram e que a gente tem um pouco de conhecimento da vida deles, também passaram por muitas dificuldades, por dores, por doenças, não é? E mesmo assim continuavam trabalhando. Quem vê a vida de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, espíritos elevadíssimos, mas que também passaram por muitas dificuldades na carne, não é? E também no espírito, porque também passaram por atribulações, né? Por inferiorizações passageiras. Eu acho que todo mundo passa por isso. Pode ser elevado o quanto for, vai passar por problema. Não seria para dar exemplo? Não. É compromisso assumido antes de aqui se chegar. Tinha que terminar de fazer ainda algumas coisas. Um encarnado, com pouco conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, se ele tivesse a oportunidade de sentar para ter uma conversa com Deus, que pergunta a espiritualidade de luz indicaria que ele perguntasse a Deus para ele desenvolver essa falta de conhecimento? A verdade da fé. Se não tem a clareza e a verdade da fé. Mas ele não tem conhecimento, o conhecimento dele é muito baixo sobre as leis. Não importa, até o analfabeto, ele sabe distinguir esses momentos. O que é bom e o que é ruim. O que dói e o que não. Todos eles. Não importa a cultura, não importa a sabedoria, não importa o grau de aprendizado que teve, não importa. Quando se
se tem consciência, a partir do 8º ano, sabe separar o que é que causa paz e que causa dor. Então não tem uma questão lógica, filha. E Deus não espera e nem vai perguntar o que ele sente. Ele é que tem que entender que está agindo de forma errada. Enquanto ele está entendendo que está agindo de forma prazerosa, filho, é o livre-arbítrio. Então ele não está no momento de chegar a esse estágio. Viver de forma prazerosa, sem intenção ou sem prejudicar o outro, é errado? Sem que prejudique a ninguém? Mas depende da forma prazerosa, filho. Tudo é forma prazerosa. Basta seguir o caminho do amor. Se você tem o caminho do amor, do respeito, da fé, da determinação daquilo, do compromisso seu, tudo é uma forma prazerosa. É como você interpreta sua caminhada. Agora, se a forma prazerosa são prazeres da carne, são prazeres do mundo que aí está, filho, então você está de forma assumindo os riscos da consequência do seu livre-arbítrio. Mais alguma questão? Otávio? Silmara? Rosa? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja no coração de cada um. Que Jesus conduza os passos de forma bem equilibrada e bem determinada. Esteja na paz do Senhor.